Eu dediquei meus últimos 7 anos aprendendo tudo que é possível sobre marketing multinível. E há 4 anos me dedico em tempo integral a me profissionalizar nessa que é considerada a mais desacreditada das profissões. A pergunta que mais ouço é, mas por que multinível? Esse podcast tem a intenção de responder essa pergunta. Se junte a mim enquanto eu aprendo, aplico e compartilho estratégias de marketing multinível para que a gente consiga mudar a imagem que o setor tem e que seja reconhecido como deve ser, uma verdadeira escola de empreendedorismo e liderança. Meu nome é Matheus Amaral e seja bem-vindo ao podcast do Multinível. Aqui quem fala é Tieme Souto, estamos começando nosso primeiro episódio do podcast do Multinível. Achei a gente muito audacioso de chamar esse podcast de O Podcast do Multinível. Mas aqui quem fala é Tieme Souto, estou aqui com meu digníssimo marido, esposo, namorado, Matheus Amaral. Fala galera, Matheus Amaral falando aqui, eu tô muito empolgado, sempre fui um grande consumidor de podcasts e nunca pensei que teria o meu próprio. Matheus, como sempre, se apresentando de uma forma robótica, como todas as pessoas do multinível fazem. Ele vai melhorar, gente, ele vai melhorar. Bom, a gente está aqui para poder começar esse primeiro episódio com vocês. E eu espero que tenha alguém ouvindo, mas a gente resolveu começar a gravar um conteúdo sobre multinível, né, em formato de áudio, então por isso um podcast. E contando um pouquinho mais pra vocês de quem é a gente, por que a gente decidiu... A gente vai dedicar, na verdade, esse primeiro episódio pra contar pra vocês por que a gente decidiu começar a gravar esse conteúdo, qual que é nosso intuito ao gravar esse conteúdo sobre multinível, pra quem que ele é, se é pra você, se não é pra você, e quem somos nós, né? Quem sou eu, quem é o Matheus, né? Pra você saber se você vai nos acompanhar aí nessa jornada. Já peço desculpa pelo meu sotaque caipira do interior de São Paulo, mas eu não consigo evitar. Enquanto eu tô falando, eu já sei que vai doer no ouvido de vocês que estão ouvindo meu sotaque, então... É verdade. É verdade, não tem muito o que fazer. Bom, então, conta aí, Matheus, quem somos nós? Bom, quem somos nós? Matheus Amaral e Tieme Souto. Nascemos lá em Bauru, interior de São Paulo, então os porta-porteira-portão fica com nós aqui, que é esse sotaque mesmo. E, cara, a gente veio de uma família de classe média, né? Pais concursados públicos. O meu pai era concursado público e minha mãe também. Os pais da Tieme, professores concursados públicos também. Então, enfim, a gente seguiu aquela carreira de que tinha que ouvir os pais de que prestar concurso público era o canal. E aí, enfim, segui nessa crença de que se a gente estudasse bastante e passasse numa boa faculdade, a gente teria o nosso futuro garantido. E aí foi o que a gente fez, né? Eu passei muito cedo em contabilidade na USP em Ribeirão Preto. A Tieme passou como advogada, né? Na Federal do Paraná em Direito. Enfim, a gente seguiu as carreiras, teoricamente a carreira dos sonhos, né? Eu como contador, ela como advogada, nas melhores faculdades. E aí a gente botou um pezinho no mercado de trabalho e a gente ficou frustrado. E aí esse podcast vem falar um pouquinho de quais foram as soluções, quais foram os caminhos que a gente encontrou para não viver nessa vida de merda que é você ter um emprego, trabalhar 2 8 a 6. Adoro o Matheus contando... a nossa história, exatamente como ele conta a história dele no palco quando a gente tá trabalhando com multinível, né? Então, só pra vocês saberem o que a gente tá fazendo aqui. A gente começou a gravar esse conteúdo porque a gente trabalha com multinível aí, com a Rinode especificamente há 5 anos. 5 anos e pouquinho, né? 5 anos e 4 meses. Eu sou advogada e a gente já teve muitos momentos de muita empolgação com o multinível e muitos momentos de muita frustração. Estamos numa fase em que a gente está, assim, de fato, sabendo a quantidade de trabalho que é infinita, todos os pontos positivos do multinível, todos os pontos negativos do multinível. A gente já tentou lutar contra os pontos negativos, já lutou, já se revoltou contra Deus e o mundo por conta desses pontos negativos. Já tentamos desistir de multinível também, já desistimos de desistir. E aqui estamos nós, decididos a levar essa carreira como nossa profissão, definitivamente. Eu falo que já passaram, eu principalmente, né, faz 7 anos que eu tô na indústria e eu falo que já passou o período de paixão, né? Que é aquela coisa que você fica alucinado, vou ficar rico, explodiu. Viu as pessoas como saco de dinheiro. Já viu as pessoas como saco de dinheiro, vou cadastrar aí já viu as pessoas como um peso nas costas e já entende já que é uma ferramenta realmente para ajudar as pessoas e
Enfim, já passou todos esses momentos de altos e baixos e picos de emoção e ódio e agora, enfim, vamos encarar o multinível assim como ele é, como uma ferramenta que não é perfeita, mas só acho que é melhor do que tudo que eu já vi aí. Então, quem é, gente? O Matheus fala que ele tem 7 anos, né, gente? Porque, como a maior parte dos casos, eu só fui ajudar a trabalhar com ele depois de 2 anos dele de muita frustração. Então, o Matheus fez 2 anos antes de começar na Rino dele, fez Monavi, fez Seeds, e agora começou, assim, depois quando ele começou na Rino dele foi quando eu comecei a ajudar ele. Então, o Matheus tem 2 anos a mais de multinível do que eu, e algumas centenas de livros lidos a mais do que eu também, eu não posso negar que o intuito desse podcast é compartilhar o máximo de conteúdo que a gente pode com vocês, e o Matheus com certeza é a maior biblioteca ambulante que existe, que eu conheço pelo menos, sobre conteúdo de multinível, então tenho certeza que todos nós poderemos sugar ao máximo o que esse menino tem a contribuir, né? Porque eu demorei muito para acreditar na ferramenta, demorei muito para me encontrar na ferramenta, demorei muito para poder saber que é isso que eu quero fazer mesmo o resto da vida. Óbvio que eu ainda tenho minhas dúvidas de vez em quando, mas elas já não são mais suficientes para eu questionar o caminho que eu tô trilhando. Então, vamos lá. Né? Por que que a gente... Vamos pra gente poder explicar pra vocês por que que a gente decidiu gravar esse conteúdo via áudio. Porque hoje eu e o Matheus, nós somos os maiores consumidores de podcasts que pode existir. Eu até assisto muitos vídeos no YouTube, escutando somente o áudio, então a gente decidiu gravar algum conteúdo que fosse relevante, um conteúdo que realmente agregasse as pessoas, um conteúdo de alto nível, que não fosse superficial, via áudio, porque facilita pra vocês que estão dirigindo, no trabalho, academia, tudo mais. Então, é um conteúdo mais fácil da gente consumir. Para você que está na correria aí do seu dia a dia, a gente também viaja bastante. Então, o áudio é uma forma prática, né, de você simplesmente se conectar a boas ideias, se conectar a boas conversas. E como a gente costuma consumir muito, a gente pensou, por que não fazer o nosso próprio aí? E quem sabe alimentar essa indústria, né, que está precisando, é carente de informação. Já falando nisso, por que que a gente decidiu chamar esse podcast de O Podcast do Multinível, né? Como eu disse, um pouco arrogante. De leves, né? De leves, assim. Mas por quê? Porque quando vocês colocam multinível no Google, o canal que, assim, mais bomba, vamos falar desse jeito, por aí, é um canal do YouTube de uma pessoa desconhecida, que é um robozinho que fala, assim, desse jeito. Eu não vou imitar, né? Mas vocês sabem de que eu tô falando, se vocês são do multinível. E a gente não, eu, pelo menos, Tieme, fico puta de saber que o maior canal do setor é um canal de fofoca. Então, assim, eu não tenho nada contra você, robozinho, né? Eu não sei se você vai ouvir isso, talvez sim, talvez não, mas, assim, eu gostaria que o multinível fosse, assim como eu acredito que ele é, uma grande fábrica e escola de empreendedorismo e liderança, né, para o nosso país. E não que ele fosse uma fábrica de fofoca e ostentação. Então, tentando trazer um pouco mais de conteúdo sério e de valor para o setor, a gente decidiu começar a gravar esse podcast. Pode ser que vire, pode ser que não vire. Então, vamos saber, né? Vamos botar as carinhas para ver o que vira. Exato. Sobre o que vai ser e sobre o que não vai ser esse podcast, Matheus. Sobre o que vai ser? Cara, pode esperar, sei lá, a gente compartilhar as nossas vivências, sei lá, técnicas que funcionaram pra gente. A gente vai falar sobre venda, sobre persuasão, sobre liderança, sobre como ajudar pessoas. Sobre comunidade, sobre relacionamento, sobre todos os pontos fortes. A gente vai entrar em cada um dos pontos fortes do multinível, cada um dos pontos fracos, vai destrinchar todos eles, né? Sobre o que não vai ser. Não, a gente não vai fazer aqui jabá da Rinode, apesar da gente acreditar de verdade. Então, só a ideia não é a gente trazer vocês necessariamente para a nossa empresa, mas que a gente consiga fortalecer o setor. Eu e o Matheus, a gente acredita de verdade que o multinível ele precisa ser cristalino para as pessoas, para que as pessoas entendam a diferença de multinível e pirâmide e que pessoas inteligentes mesmo consigam ver o que a gente vê dentro do multinível. Então, a nossa ideia aqui não é forçar a barra com relação a nenhuma empresa, mas tentar elevar o nível da conversa que existe dentro do multinível. Sobre isso que vai ser e sobre isso que não vai ser. Mais alguma coisa? Não, é isso. Espere da gente uma conversa não apaixonada, e sim a nossa visão. O máximo do racional que a gente pode ser. Show. Porque a gente sabe que 100% racional é impossível, né? Claro. Para quem que é esse multinível? Esse podcast? Esse podcast é para você que é simpatizante dessa ferramenta, nunca ouviu falar, tá pesquisando na internet,
acabou de sair de uma apresentação, né? Como a gente fala aqui no setor, acabou de ver o plano, seja numa reunião pequena, 1 a 1, seja numa reunião grande no hotel, enfim, e você está procurando algum material de qualidade, e, cara, a gente vai dar aqui nossa visão direta e reta, e daí você, enfim, vai determinar... Julga da forma que achar melhor. Se quer fazer parte dessa doideira ou não. Também é para as pessoas que já estão no setor, né? Já trabalham e querem conhecer um pouco mais, aprimorar os estudos, né? Saber a nossa opinião, aleatória às vezes, sobre multinível. Então é para quem é curioso e para quem já está no setor. E quer se atualizar, quer ouvir outras opiniões, estamos aqui também para te ajudar. A gente está sangrando no campo de batalha igual você também. Exato. Então vamos lá. Agora, Matheus, sem filtros e sem gatilhos. Gente, uma promessa que eu quero fazer para vocês. O nosso intuito aqui não é vender nada, então vamos tentar ser mais sem gatilhos e sem filtros e pura espontaneidade que a gente puder para vocês. Foi um grande episódio de introdução, né? Mas pra gente poder trazer então para vocês um pouquinho aí, qual que é a nossa história com o multinível, né? Como é que você conheceu o multinível, Matheus? E como é que você veio parar aqui hoje? Tá. Então, o meu início antes do multinível, né? Acho que começa com o Robert Kiyosaki. Assim como para muitas pessoas. Exato. Que leram Pai Rico, Pai Pobre e mudaram suas vidas. Acho que foi um livro que eu já ouvi pessoalmente, foi o livro mais libertador, assim. Já vi dezenas de pessoas atribuindo o sucesso financeiro delas, enfim, a condição financeira delas através desse livro. E a minha não foi diferente, né? Não sei se meu pai fez ele pensou o que ele estava fazendo, mas quando eu tinha uns 10 anos de idade, meu pai me deu um presente. Seu pai real, no caso, que é um pai pobre, era pelo menos, né? Sendo transformado, tá mudando a mentalidade. Meu pai comprou um livro e me deu. Esse livro chamava Pai Rico, Pai Pobre, o que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro. E ele falou, cara, dá uma lida aí nesse livro aí, porque eu acho que vai ser interessante. E aí imagina um menino de 10 anos de idade lendo o livro do Robert Kiyosaki. O que foi interessante é que ele é muito didático, né? E aí, enfim, eu guardei só 2 conceitos. Primeiro, o que era ativo, né? E no conceito do Robert Kiyosaki, ativos são, enfim, bens que colocam dinheiro no seu bolso, né? Resumidamente. Ferramentas que colocam dinheiro no seu bolso. E passivos são ferramentas ou bens que tiram dinheiro do seu bolso. Então, basicamente, isso que eu guardei. Ativo te dá dinheiro, passivo te dá despesa. E aí você leu quando criança e não entendeu nada. Aí você voltou a ler esse livro quando estava na faculdade já de contabilidade. Daí eu engavetei e perdi esse livro. E aí, quando eu tinha 17 anos, 18 anos, na minha primeira aula de contabilidade, né? Contabilidade básica 1, né? Com a professora Mariana, ela estava lá ensinando o conceito de ativos e passivos da contabilidade, né? Não exatamente igual. Matheus era bichão na USP, em Ribeirão Preto. Cabelo raspado ali. E aí, a hora que eu vi ela falando um pouco sobre ativos e passivos, o conceito da contabilidade, eu falei, caramba, eu sei o que é isso, né? Quando eu tinha uns 10 anos, eu li um livro que falava um pouco sobre isso. Será que esse livro vai me ajudar aqui na faculdade? Enfim, será que vai ser alguma coisa que pode, né? Pode contribuir com essa minha aula de contabilidade? E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu saí da aula, né? E assim que eu cheguei em casa, eu morei em Ribeirão Preto, né? Mudei de Bauru para Ribeirão Preto. Assim que eu voltei no fim de semana para casa, eu comecei a revirar a minha casa lá para descobrir aonde que estava esse livro. E aí foi então que eu tive um dos poucos momentos da vida que você lê um livro e assim que você termina ele faz assim... Oh! Né? Meio que foi uma machadada, né? Foi um machado no meio da minha cabeça. Ele abriu totalmente o que eu tinha de pensamento de segurança, concurso público, ser auditor fiscal da Receita Federal, porque eu só fiz contabilidade para ser auditor fiscal da Receita Federal, e aquele livro falou assim, cara, sabe esse mundo que você acredita aí, de concurso público, emprego, isso aí é o mundo dos pobres. Bullshit. Balela. E aí eu me vi num novo mundo em que ele falava sobre investimento, sobre empreendedorismo,
E aí, no meio do livro, assim, ele dá algumas pinceladas sobre como montar negócios, os tipos de negócio, e ele falava bastante do negócio de marketing de rede, marketing de relacionamento. Ele menciona, né? Só, ele não explica o que é. Ele menciona, fala um pouco do modelo, fala que ele acredita no modelo, mas enfim. Mas Matheus passou reto por essa parte e só entendeu uma coisa desse livro. Quero ser investidor, preciso juntar dinheiro para investir em ações. Exato. E aí eu entrei numa noia. E aí você acha que ele cadastrou direto no multinível? Ainda não. Matheus juntou dinheiro e queria trabalhar agora no mercado financeiro, porque ele queria ser rico, comprar ativos e para isso ele precisava trabalhar no mercado financeiro, ser trader. E aí foi o meu caminho, né? O Robert Kiyosaki fala que você pode ficar rico sendo ou dono de um negócio ou sendo investidor. E aí eu acho que eu escolhi o caminho mais difícil, que é ser um investidor sem dinheiro. Vamos lá. Gente, conceito de investimento. Ter um dinheiro, aplicar em algum lugar e fazer esse dinheiro render outros dinheirinhos. Fazer o dinheiro pai, ter dinheiro os filhos. Mas para ter dinheiro os filhos, você precisa primeiro ter o dinheiro pai. E qual que era o maior problema do Matheus com 20 anos, quase se formando em contabilidade? Ele não tinha dinheiro pai para poder começar a investir. Juntou lá quantos mil reais? 4 mil reais? 3, 4 mil reais entre... Colocou em ação? Estágio da faculdade, que eu conseguia juntar, alguma coisa que eu fazia. E aí eu juntei, tipo, 4 mil reais e coloquei meus suados 4 mil reais que eu levei, tipo, um ano pra juntar em ações. Comprei direto, e aí, acho que a ação da mil... Sadia. E aí comprei num dia, operava na tabela Bovespa, né? Então uma corretagem extremamente alta, pagava 1% do patrimônio para entrar na operação e mais 1% para sair. Entendo que isso é uma fortuna, hoje em dia isso não existe mais. Não existe mais. E aí, imagina você entrar numa operação no mercado financeiro já perdendo 2%. É surreal. E aí, sei lá, eu já tomei uma... Eu aprendi uma técnica das médias móveis, né? Então, se você... Você fez o curso da XP lá atrás, aprenda. Isso em 2008, 2009. Aprendi sobre médias móveis. Paguei uns 800 reais, R$1.000 para fazer o curso. Aprendi sobre médias móveis e coloquei meus 4 mil reais lá. Cruza para cima, cruza para baixo. Cruzou para cima, compra. Cruzou para baixo, vende. Enfim, é uma parada aí do mercado financeiro. E aí eu sei que, sei lá, eu perdi tipo 10 ou 15% na minha primeira operação. E aí depois fui perdendo mais e mais. E aí eu sei que desses talvez 3 mil reais que eu tinha aí viraram, sei lá, pouco. 4 mil você começou, virou metade. Metade. E aí ele entrou em pânico e tirou tudo. E aí eu fiquei puto, né? Porque eu falei, cara, eu demorei um ano pra juntar essa porcaria, né? Que na minha cabeça era muito dinheiro, mas não era dinheiro de verdade. E aí eu perdi, sei lá. O que eu levei um ano pra juntar, em 2 semanas eu perdi 50% disso. E eu falei, cara, não é possível, né? Como é que... E aí eu fiquei frustrado com aquilo. E aí eu peguei toda a grana que eu tinha e investi em curso. Então, fiz curso de swing trade, fiz curso de day trade, position trade, comprei cursos. Mercados futuros. Nossa, a gente andava a pé, Matheus ficava me dando aula sobre comprar boi e sacos de soja. Surreal. E Porque, aí... na verdade, deixa eu fazer uma parêntese, né? A gente namora desde os 16 anos. Então, nessa época toda, desde quando ele leu Pai Rico, a gente já namorava. Então, eu acompanhei todo esse processo quando eu morava lá em Curitiba, do Matheus. Toda vez que a gente se via, ele me dava uma aula sobre investimento e sobre ficar rico, né? Era só um potencial humano querendo ficar rico. Então, eu falo que dos meus 17 até os meus 22 anos, 5 anos aí... Eu fiquei na noia do mercado financeiro, trabalhei no mercado financeiro, trabalhei em corretora. Aí entrou na LXR, que é hoje a RP Capital, maior corretora aqui da XP de Ribeirão Preto. Enfim, a galera opera pesado aí. Trabalhei um pouco em corretora, achando que se eu tivesse do lado dos corretores, eu receberia informações privilegiadas. Melhores, poderia operar. E aí, na verdade, vi, assim... Na verdade, você só era um burro de carga que clicava o que as pessoas mandavam você clicar. Exato. Existia muito pouco pensamento estratégico por trás da tomada de decisão do Matheus quando ele trabalhava na corretora. E via também que muita gente fazia muita besteira, né? Que eu perdi até pouco dinheiro. Tinha gente que fez mais besteira e perdeu mais do que eu. Então, aquilo me frustrou e foi criando crenças limitantes, né? Que...
precisaria ter muito dinheiro para investir, que eu precisaria fazer vários cursos de análise técnica, que eu precisaria ter os melhores softwares para tomar as melhores decisões do mercado, e eu fiquei nessa neura aí, uns 5 anos. Prestei certificações do mercado financeiro, CPA 10, CPA 20, como é que é o Ancor lá para corretor, estudei para o CFA, são certificações ferradas do mercado financeiro para tentar ser um investidor melhor, né? Mas na verdade eu estava me tornando um bom empregado e não necessariamente um bom investidor. Foi aí, né, que numa fatídica tarde assim, eu recebo uma mensagem por Facebook de um amigo meu. Hoje, olhando para trás, eu sei que ele fez tudo errado, né? Fez tudo errado. E aí ele me mandou uma mensagem perguntando assim: cara, você que é o cara dos negócios, das ações aí, você já ouviu falar de uma empresa chamada Monavi? Né? E aí eu peguei aquele nome, Monavi, nunca tinha ouvido falar, nunca vi, né? E aí botei no Google e vi que era uma empresa de açaí, alguma coisa assim. E aí não entendi nada. E enfim, a gente se encontrou uns 2 dias depois, né? A gente pegou o ônibus para Bauru, de Ribeirão Preto para Bauru juntos. E aí eu perguntei, eu falei: cara, você me mandou aquela mensagem sobre Monavi, me conta aí que empresa é essa, como é que funciona e tal. E aí veio o extremo amadorismo, né, desse meu amigo, meu primeiro convite de marketing multinível. Falou: cara, eu não posso falar muito para você sobre isso, porque se eu te explicar, você vai achar que é uma pirâmide financeira. E aí eu não quero que você confunda a Monavi com uma pirâmide financeira. Ou seja, ele já meteu os pés pelas mãos, botou os carros na frente dos... Ele já criou na cabeça do Matheus que a empresa poderia ser pirâmide antes mesmo do Matheus saber o que era multinível, né? Então a gente já veio aí analisando de fora vários erros que ele cometeu, mas tá tudo certo. Enfim, eu já trabalhava no mercado financeiro, já sabia o que era uma pirâmide financeira, né? Já tinha estudado o que era o Madoff, enfim, né? Eu tinha algum conhecimento porque eu era do mercado financeiro. E aí eu falei: cara, vamos lá, me explica aí como é que funciona. Eu sei mais ou menos, um pouquinho, como é que é o marketing de rede, sei bastante coisa sobre o que é a pirâmide financeira, me explica aí. E aí a gente ficou quase umas 3 horas discutindo, ele tentando contar a visão dele sobre aquilo, mas ele tinha 2 semanas de empresa, ou seja, ele não sabia nada. E aí, enfim, foi isso. E aí ele me convidou, né, para uma reunião num hotel. E aí foi super engraçado, assim, porque ele marcou, ele falou: cara, vai ter uma reunião na próxima semana, vai ser às 20 horas, né? Você consegue ir? E aí eu falei: não, beleza, combinado. Era 15 para as 8, eu já tava na frente do hotel, esperando. E aí eu liguei para ele e falei: cara, eu quero pegar um lugar bom na sala aqui, né? Quero assistir a palestra com atenção. Eu já cheguei, cadê você? E ele falou: não, peraí que eu tô atrasado, tô chegando e tal. Eu falei: não, beleza, eu já vou entrando aqui e vou sentando. E aí eu sentei meio que na primeira cadeira ali. Muito nerd. Muito nerd. Sentei na primeira cadeira para prestar atenção. E aí, pô, massa, né? O apresentador mandou super bem ali, foi uma bela apresentação. O cara me deu a visão, né? Mostrou os números, mostrou o mercado. E aí eu falei: caramba, né? Aonde que eu me meti, velho? Mas não, acabou a apresentação, eu fiquei com uma sensação meio esquisita, assim. Eu não sabia se tinha gostado, parecia bom demais pra ser verdade. Eu fiquei com medo. Quem que fez essa PN? Então, foi... Alguém. Foi alguém, foi o apresentador lá. E aí... Eu fiquei com dúvidas, assim, mas eu fiquei com medo, sabe? Porque parecia bom demais, as pessoas eram muito felizes, parecia uns cultos, né, de igreja, seita, assim, né? seita, e eu falei: cara... Aí você vê que as pessoas são muito felizes, isso dá uma suspeita de que é, tipo, tudo mentira, será que é verdade? Esse povo tá falando a verdade? Será que eles querem passar a perna em mim? Eu tô ligado. Será que só tem eu aqui de trouxa nessa sala? Será que as outras pessoas também são todas atrizes e atores? Foi a noia que me passou pela cabeça. É que passa na cabeça de todo mundo. Exato. Né? E aí, o que eu fiz? Acabou a reunião, meu amigo chegou pra mim e falou: cara, você quer, enfim, tirar as dúvidas com alguém? Ficou alguma dúvida? Eu falei: não, né? Não fiquei com muita dúvida, não. Na verdade, eu queria estudar, né? E aí eu perguntei onde é que estavam os produtos dele, porque eu queria experimentar os produtos. E aí, outro erro também, ele não tinha nenhum produto pra me mostrar. E aí eu perguntei: cara,
vamos lá na sua casa, né? Cadê esses produtos? Eu quero buscar. E aí, na época, acho que a Monavi tinha uns 5 ou 6 produtos. Eu peguei esses produtos, levei para casa. Tinha um material de treinamento da empresa que estava lacrado, né? Mais um erro. O cara acabou de entrar na empresa, ele não tinha lido o material básico, ele só estava fazendo igual um doido. E aí eu peguei esse material, peguei os produtos, fui para casa, isso era numa quinta-feira. E daí de quinta-feira até segunda-feira eu fiquei que nem um louco, lendo todos esses materiais, consumindo os produtos. Aí você leu o negócio do século XXI. Aí nesse meio tempo eu comprei o livro do Robert Kiyosaki, O Negócio do Século XXI. É um livro que o Pai Rico, o Robert Kiyosaki, autor do Pai Rico, né, escreve só sobre multinível, defendendo porque que ele gosta do modelo de multinível, né? É um dos livros aí mais importantes para quem quer começar no setor. E aí, fica a dica aí de leitura. Robert Kiyosaki já tinha um baita... Eu já considerava ele pra caramba. Eu li ele falando que o modelo era bom, que você tinha que escolher uma boa empresa com um bom sistema de treinamento. Eu achei interessante as reuniões no hotel. Eles me falaram que tinha um treinamento antes para quem já era consultor. E eu falei, caraca, beleza, né? E aí eu liguei na segunda-feira, olha só, doideira. Outro erro, né? Meu amigo não fez acompanhamento comigo, não me ligou, não me retornou. Eu peguei o telefone na segunda-feira e falei, cara, eu quero ir numa outra reunião, que eu quero assistir, tirar minhas dúvidas e tal. E aí foi isso. Aí ele falou, cara, só que tem um problema, eu vou ter uma prova na faculdade e eu não vou poder ir com você. E aí, de novo, outro erro, né? E aí eu falei, cara, beleza, eu vou sozinho. E fui na terça-feira com uma folha ao maço, com umas 20, 30 perguntas lá. E, enfim, queria tirar minhas dúvidas. Aí assisti de novo a apresentação, anotei bonitinho. Tirou as dúvidas? Tirei as dúvidas. E aí, enfim, né, foi um começo conturbado ali, né? Na verdade foi bem perdido. Mas aí você já cadastrou, pegou o kit. E comecei a fazer. Comecei a participar dos treinamentos. E aí o meu início foi pífio, né? Nos meus primeiros 6 meses eu apresentei 150 planos, fiz 150 apresentações e eu cadastrei, não sei. Aline e a Camila. As minhas 2 melhores amigas de infância. As 2 melhores amigas da TM, ou seja, eu não cadastrei ninguém, né? Quem cadastrou foi a TM, as amigas dela, que enfim, entraram, ficaram 1 mês, 2 meses, nem consumiram os produtos, nem venderam, os produtos eram bem caros. Venceram, falavam mal depois, aquele caos todo, tipo... Se frustraram muito com a promessa, mas assim, vamos lá, Matheus também tinha... Ele não enganou ninguém, porque ele acreditava muito que ia ficar muito rico muito rápido. Então ele prometia isso para as pessoas e as pessoas acreditavam nisso. Então, quando você promete esse dinheiro muito rápido, muito fácil, e isso não acontece, e é óbvio que não vai acontecer, porque não existe dinheiro muito rápido e muito fácil, gera frustração. E aí, Matheus bateu Master 1215, Master cadastrou 2, né? Bateu lá o primeiro patamar, cadastrou 2, 1215 de bônus. Bati Star 1000, né? Star 1000 chamava, eu ganhei R$1.215 e isso foi meu único bônus ao longo de 1 ano e meio, né? Então, os produtos eram bem caros, produtos dolarizados, enfim, eram bem caros na época. A gente não dava conta de consumir todos os produtos. Não dava conta de consumir, daí basicamente o que eu fazia? Eu dava os produtos para as pessoas, eu não sabia vender. A gente não sabia vender. Então eu dava os produtos para as pessoas e consumia. Então, sei lá, ao longo aí de 1 ano e meio... Nessa época eu morava em Curitiba, consumia as barrinhas de proteína, mas de verdade eu não entendia direito, vinha para os eventos com o Matheus, assistia, não entendia. Cheguei a dar uma meia dúzia de plano, que não cadastrava, não virava nada, não sabia fazer acompanhamento... Foi bem bosta, né? O meu trabalho na Monavi foi irrisório. Tipo, se é que eu posso considerar que existiu algum trabalho. E aí, ao longo desse 1 ano e meio, eu devo ter gasto aí uns 20, 25 mil reais entre kit, ativação, Nessa época você já estava no banco, né? Você já tinha saído da LXR e entrado no banco. O Matheus trabalhou num grande banco vermelho do país, um dos maiores do país, e ele era gerente assistente de contas para pessoas jurídicas. Então ele atendia grandes empresas. Usinas da região de Ribeirão Preto. Então o Matheus ganhava bem, né? Com 22 ganhava 4 mil líquido. Uns 4 mil e pouco. Líquido, né? Então dava uns 5 mil, uns 4 mil líquido. E todo o dinheiro do banco ele colocava em produtos e treinamentos e cursos da Monavi. Foi engraçado, porque quando eu saí do estágio, eu ganhava uns R$700 e eu saí de R$700 para 4 mil líquido por mês.
Então, tipo, pra um moleque de 22 anos, eu Tava rico. Sei lá, eu liguei pra minha mãe falando, mãe, acho que eu ganhei na Mega Sena, assim, sabe? É porque com 4 mil você já ganhava mais do que sua mãe, né? Mais do que minha Que mãe. também era bancária. Que também era bancária. E aí eu percebi que eu falei, cara, 4 mil reais dá pra fazer muita coisa e tal. E aí foi massa. No meu primeiro mês no banco eu achei muito legal, muito divertido. No segundo mês do banco eu falei, não sei se é tão legal assim. No meu terceiro mês de banco eu já queria morrer, eu queria vazar, eu queria Me fugir. jogar da janela. Queria me matar todo santo dia. Não sei se você sente isso quando você vai trabalhar. Mas eu queria me matar todo santo dia. E aí eu pensei, cara, eu preciso sair. Eu preciso arrumar alguma outra coisa. Só que isso foi uma das piores coisas pra mim. Eu ganhava bem demais. E aí eu ganhava bem, mas eu odiava o que eu fazia. E daí, enfim, no fim das Por isso contas... que, no final das contas, o multinível caiu como uma luva, porque era algo que você conseguia desempenhar no tempo parcial, né? Matheus ficou 1 ano e meio na Monavi, depois ele foi pra Seeds, e quando ele foi pra Seeds a gente tava separado, então eu não acompanhei muito de perto, só sei que foi meio bosta também, ele pode contar rapidão. E aí, quando ele conheceu a Rinode, a gente já tava voltando a namorar. Na Seeds foi diferente, porque eu cadastrei, tipo, umas 15 pessoas, assim, 2 meses, 3 meses. Cadastrou pra caramba, perto do que você tinha cadastrado. Tal, porque eu já tinha mais habilidade, eu só sabia dar o plano, enfim. Já tinha lido GoPro? Não tinha ainda. Não tinha GoPro ainda? Não tinha lido GoPro. Cadastrei umas 15 pessoas e comecei a fazer e tal. Em 4 meses eu criei uma rede de 200 downlines. Que morreu tudo em mais 2, 3 meses, assim. Então, em 6 meses você construiu uma rede de 200 pessoas e em 6 meses caiu tudo, morreu tudo. Em 3 para construir e 3 para morrer. Era quase um piramidão de multinível. A empresa era complicada, estava começando. Por que você acha que aconteceu tudo isso tão rápido? Cresceu tão rápido e caiu tão rápido? A visão é que a empresa cresceu mais rápido do que ela gostaria. Ou do que ela podia dar conta de distribuir os produtos. Entrou muitos líderes bons na época, né? Enfim, pessoas que criaram rede rápido. E aí os produtos não eram bons, a logística era pior ainda. Então levava, sei lá, 40 dias para chegar o produto para as pessoas, e quando chegava era de má qualidade. Elas já tinham que comprar a ativação do mês seguinte. Sem ter chegado o kit inicial. Sem ter chegado o kit inicial, que ela tinha pago caro. Isso. Então ninguém reativava. Então, da mesma forma que ela cadastrava, ela parava de ativar. Isso. Mas enfim, a gente com crença no olho, vendendo. Eu lembro que eu peguei o meu kit, vinha lá umas 30 peças de roupa, eu dava plano, né? Eu apresentava com uma camisa. E aí eu com a paixão no olho, com a visão, né? Já sabia um pouco de gatilhos e tal. E eu passava a visão e acabei cadastrando algumas pessoas. Do jeito que cresceu, caiu a minha rede. Então, em 3 meses, 4 meses, eu falei, vou ficar rico, né? Vou ser o próximo, na época lá, era imperador, não lembro, alguma coisa assim. E aí, depois caiu tudo. E aí eu falei, caramba, a primeira empresa quebrei, a segunda empresa quebrei de novo. Nesse meio tempo eu descobri o Eric Worre, né? Eu ouvi um áudio do GoPro em inglês. E aí já fazia uns quase 2 anos que eu estava fazendo multinível. Eu não conhecia como fazer multinível, né? Técnicas básicas, como convidar, como dar plano. A gente não tinha método, né? Não existia lista, convite, plano, acompanhamento, fechamento, atividade geradora de renda. Não era um conceito fácil. Então, na verdade, assim, sai mostrando, né, a empresa para um monte de gente. Quem quiser vai entrar, quem não quiser vai vazar. E uma hora você vai achar as pessoas que querem e vai estourar, entendeu? Não existia método, sistema, treinamento, consistência. Não existia conceito de lista, convite, plano. Matheus foi entender o que era acompanhamento depois de mais de 2 anos trabalhando com multinível. Antes eu terminava de mostrar o plano e falava, cara, e aí, tem dinheiro ou cartão? A pessoa não tinha dinheiro, não tinha cartão, eu mandava ela fazer esse cartão, não fazia acompanhamento, não deixava produto, não acompanhava em 24, 48 horas, todos esses acompanhamentos que tem que fazer pelo GoPro lá. Era muito bolo doido. Era muito bolo doido. Trabalho bem amador, né? Mas foi uma época, assim, nova pro multinível, né? Tanto no Brasil, a época da né? Monavi e tal. Existiam as empresas mais antigas, né? Tipo Herbalife, Mary Kay, Forever, que já tinham tido o momento delas. Aí a gente passava por um momento assim que o multinível não estava sendo muito falado. E também não estava tendo muita pirâmide financeira. Então... Isso foi em 2012. 2012 você cadastrou na Monavi, em 2014 na Seeds.
E aí, nesse meio tempo, assim, vieram as pirâmides financeiras, né? Vieram Telex Free, Bebom, enfim, que eu não tinha equipe para perder, mas tinha muita gente que acabou perdendo equipe para essas empresas aí, que eram pirâmides muito... A historinha era boa, a história era boa. A Telex Free nem tanto do VoIP, mas a Bebom... A Telex Free com o VoIP não era boa, mas a Bebom com os rastreadores lá, a história era boa e muita gente foi enganada aí com essa história de rastreador. E aí, enfim, quase 2 anos, conheci o Eric Worre, conheci o GoPro e tava buscando... O Eric Worre, gente, pra quem nunca viu o GoPro, ele é um líder de multinível americano que tem um livro e um curso e um evento americano sobre multinível. E foi esse livro que ele escreveu, o GoPro, é bem fininho, ele traz toda a base do trabalho, do método que é... Tipo, hoje feito, né? Que a gente leva no Brasil como método. O livro chama GoPro, 7 passos para se tornar um profissional de marketing de rede. Exato. Esse livro é para quem... Antes a gente ter um método, depois que você lê o livro você entende o método dele, é revolucionário, né? Foi um dos outro livro que mudou a vida do Matheus e a minha, consequentemente. Isso. E aí, já cresceu, morreu tudo na Seeds, conheceu a Rinode. Na verdade, antes de conhecer a Rinode, eu conheci a Mary Kay, né? É verdade. Então, conta essa história. Ainda na Seeds eu fiz um contato frio com uma diretora nacional da Mary Kay, né? Uma menina super estourada aí, enfim. E... O que é um contato frio? Ele tentou abordar a menina para tentar trazer ela pra Seeds. Ela chegou com uma Só que ela ganhava rosa, 50 vezes mais que ele. Ela tinha uma captiva rosa, enfim, ela tinha baita de um cheque lá e eu loucão, né? Ai, se eu cadastrar essa menina, ela vai estourar na minha rede, aquela cabeça de vem em mim, vem em mim. Vou me deixa rico, me deixa rico. E aí fui falar com ela e tal. E aí, óbvio, né? Ela com resultado, ela com técnica, na verdade, ela meio que inverteu a situação e ela tentou me prospectar, né? E aí a gente marcou um café e eu lembro que a gente conversou muito sobre a Mary Kay, ela me explicou muito. Matheus comprou produto. Comprei produto dela. E aí... ela não comprou de você. É verdade. Diferença de ser profissional ou não, né? E aí, eu lembro que eu fiz uma pergunta muito idiota, hoje olhando pra trás, muito idiota, mas eu perguntei pra ela assim, eu perguntei, quanto você ganha por mês? E ela falou, uns 30, 40 mil por mês. Aí eu fiz essa pergunta, eu falei, mas você ganha isso todos os meses? Né? Porque como nessas outras empresas a gente não tinha muita venda recorrente, enfim, não era uma cultura. Era muito bônus que vinha do kit inicial. Entrada de pessoas. E não em cima da recorrência, da recompra das pessoas. Então, se eu pudesse te dar uma dica aí, a sua empresa de marketing de rede, ela vende produtos, né? As pessoas movimentam produtos independente da entrada de pessoas. Exato. E aí ela falou uma frase que ficou gravada na minha mente, que basicamente eu ganho cerca de 30, 40 mil por mês, porque não interessa o que aconteça, né? As meninas vão vender batom. Essa frase é clássica. Não importa o que aconteça, as meninas vão vender batom. Por quê? Porque o ganho dela estava atrelado à recompra das pessoas. Então, alguém que tem um batom não tem só um batom, ela tem dezenas de batons. E a necessidade dela por batom e maquiagem é constante, né? É uma necessidade consistente. Agora, quando a gente vende um produto que é de uma necessidade pontual, tipo um remédio ou um produto milagroso muito caro, a gente acaba tendo baixa demanda. E com baixa demanda você tem, às vezes, alguns ganhos pontuais, mas você não tem consistência nos ganhos. Então, na cabeça do Matheus, o multinível não trazia consistência de ganhos. E essa diretora da Mary Kay trouxe para ele uma visão de que é possível você ter consistência de ganhos desde que você venda um produto com necessidade recorrente. E aí eu voltei, né, para casa com aquilo, caramba, né? E eu participei até de um outro treinamento com ela, que as meninas, elas eram novas, elas sabiam muito pouco sobre os produtos da Mary Kay, mas elas já tinham ótimos resultados de vendas, 3, 4 mil reais por mês. E aquilo me deixou Aí você foi num evento da Mary Kay que só tinha você de homem, tinha umas 200 meninas, só você de homem. E aí a menina fez uma pergunta, ela falou assim, como é que eu faço para cadastrar homens? Que eu só tenho mulheres da minha equipe. E aí todas as mulheres olharam pra mim, né, tipo assim... E aí, o que a gente faz pra conseguir cadastrar homem? E o Matheus nem tava na Mary Kay. Nem tava. E aí aquilo guardou na minha mente, né? Eram produtos de alta recorrência e eram produtos simples o suficiente que pessoas sem conhecimento poderiam vender. Exato. Na época, tanto na Monavi, eu entendia tudo sobre os produtos, composição química, e eu não conseguia vender
uma lata de suco. E aí na Mary Kay ela tinha uma alta recorrência. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu cheguei, né, no meu atual patrocinador hoje na Rinode, né, Ítalo Silveira, que dividia apartamento comigo. Eu falei, cara, que doideira, velho, vamos fazer a Mary Kay, essa parada. Não interessa o que tenha que acontecer. Se eu tiver que ter sucesso e ganhar um carro rosa para mostrar para as pessoas que dá para ter liberdade financeira, eu vou fazer, né? E aí ele falou, cara, tem um outro amigo meu que tá super bem numa empresa de cosméticos, tá começando agora, né? Chama Inod e tal. E aí eu falei, cara, vamos... Não sei, velho, vamos comer... É de cosmético, né? Os produtos são acessíveis e tal. Enfim, e aí a gente foi conversar. Foi aí que ele marcou uma reunião, né? Com um cara chamado Kennedy Wilker, moleque de Franca lá. A gente sentou pra conversar. E a gente conheceu o plano de negócio da Rinode e eu fiquei impactado com a simplicidade dos produtos, né? A simplicidade do modelo. Do Kennedy. Na época ele ganhava um cheque de 10 mil reais e eu falei, cara, se esse moleque conseguiu, eu também vou conseguir, pô, né? Com todo respeito e gratidão ao Kennedy, mas ele estava perdido, não fazia ideia do que estava acontecendo no negócio dele. Matheus fazia várias perguntas, ele não sabia responder, mas mesmo assim, justamente isso foi um bom argumento para o Matheus entender que não precisava saber tudo. Não precisava ser o cara mais foda do mundo para poder, e nem saber de tudo para poder conseguir ter sucesso, né? E aí, enfim, não tomei decisões nenhumas precipitadas. Sentei a bunda na cadeira, fui estudar. Como sempre, a história se repete. Fui estudar como é que as pessoas se comportavam em relação aos produtos, se os produtos eram acessíveis, se eles eram de alta recorrência, se eles acabavam rápido, se as pessoas recompravam, se elas gostavam. Fui estudar um modelo de negócio, na época era binário com Unilevel, enfim, Monavi. A gente vai explicar isso mais pra frente. Era bem só binário, enfim. E aí, cara, tomei a decisão, né, em setembro de 2014. Tomei a decisão de começar. E aí, cara, fomos lá, pegamos produtos, começamos a vender, na verdade, eu fiquei com muito medo de cadastrar as pessoas. Então, no meu primeiro mês, eu não queria cadastrar ninguém, assim. Queria só vender. Eu só queria vender para provar que eu poderia recuperar o dinheiro do investimento só com as vendas. E aí, depois que eu recuperei o meu investimento, então eu fiquei quase tipo um mês, assim, meio paradão, eu comecei a contar a minha história. Então, eu não falava do meu bônus, até porque eu não tinha. Mas eu comecei a contar a minha história de vendas. E aí, eu comecei... Meus 4 primeiros cadastros, eu cadastrei falando assim, cara, eu vendi R$800 em produtos em uma semana. Dá R$400 de lucro. Imagina se eu fizer... Eu nem tinha feito esse resultado. Imagina se eu fizer isso por 4 semanas consecutivas, né? Você nem tinha vendido os R$800 em uma semana? Não, vendi... em uma semana só. Uma semana. Mas você não tinha feito isso por 4 semanas consecutivas? Por 4 semanas consecutivas. Não sabia se era possível. Mas a visão que eu tinha assim, cara, vamos lá. E se eu fizer isso, né? Eu tinha 100% de lucro, então eu ia ganhar R$400 líquido por semana. Vezes 4 semanas, R$1.600. Falei, cara, eu vou conseguir fazer uma renda a mais de R$1.600. R$1.600 te ajuda? Então, meus 4, 5 primeiros cadastros, a minha história é, cara, eu tenho uma técnica, eu tenho um método que eu consigo te ensinar a colocar R$1.500 no bolso no seu primeiro mês. Né? Te interessa aprender sobre isso? E aí eu não fiz promessa nenhuma de cruzeiro, de carrão, de nada. Eu só tinha uma visão que, cara, eu tenho um método simples que eu consigo colocar dinheiro no seu bolso. E aí as pessoas próximas a mim, amigos, começaram a aderir. Minha credibilidade não era tão boa, porque eu já tinha vendido suco no passado, tinha dado errado, tinha vendido Quando roupa. o Matheus me contou que ele ia fazer Rinode, né? A gente tava voltando a namorar. Ele falou, então, né? Já parei lá com a empresa de roupa. Agora eu tô cadastrando nessa daqui, não sei o que. Eu virei pra ele. Eu lembro onde a gente tava. A gente tava no carro. E eu falei pra ele, porra, de novo outra empresa, Matheus. Você não quer mais largar a mão, não quer largar a mão desse negócio aí? Você não tem mais credibilidade nenhuma. Ninguém mais acredita em você. Imagina você ouvir isso da pessoa que você mais ama, né? Por mais que a gente tava separado, mas enfim. Tava voltando a namorar. E eu, tava com raiva do Matheus, porque ele só falava de multinível e ficava... E eu 2 anos frustrada e ele continuava encanado com essa história de multinível, né? Então, não sei a dificuldade que você tá passando aí do seu lado me ouvindo, mas posso te dizer que por quase 2 anos aí, meu pai, minha mãe, meu irmão, né, meu cunhado, minha sogra... Vou falar assim, é verdade. Puta menino visionário, né?
Porque para você ter sucesso em alguma coisa precisa persistir, né? Então, o Matheus foi muito persistente aí nesse período, ainda é persistente, então uma das qualidades pelas quais ele é mais reconhecido é pela persistência, além da nerdice.